Olá, igreja, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou feliz, igreja, em estar aqui para encerrar a série Os Frutos do Espírito, igreja. Era para ter encerrado a semana passada, mas tive um probleminha de saúde, tá? Que impossibilitou a gravação. Mas em tudo dai graça, né, igreja? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Mas estamos aqui, firmes, cumprindo o propósito, vivendo um propósito. Igreja, como é bom viver o propósito do Senhor, como é bom estar aqui na quarta da bênção, como é bom estar aqui concluindo mais uma série, né? E vamos falar hoje sobre o fruto do Espírito, domínio próprio. Tremendo, tremendo, igreja. Eu te convido para orar comigo, tá? Deixa eu ajustar aqui, só um pouquinho. Te convido para orar comigo, eu oro daqui, você concorda. A importância da concordância, tá, igreja? Deixa o seu amém. Se você não viu, igreja, as outras quartas da bênção, né? Que tá aí toda essa série maravilhosa dos frutos do Espírito Santo. Cada quarta-feira eu trouxe sobre um fruto, tá? E hoje também é a entrega do jejum, né? Porque nós fizemos um jejum dos frutos do Espírito, então cada um aí fez a sua análise, né, autoanálise e buscando ali o fruto do Espírito que mais precisa, tá? Então nós fizemos aí, foram 10 quartas-feiras, né? Porque semana passada eu não consegui gravar. Então, que momento, que série tremenda e edificante para minha vida. Eu tenho certeza que quem acompanhou desde o começo pôde viver grandes coisas e transformação, porque a importância, igreja, é a transformação de dentro para fora. Não é sobre religiosidade, é sobre transformação. Amém? Vamos orar comigo? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus maravilhoso, Deus fiel, Deus justo. Glórias a Ti, Senhor, por estarmos aqui em uma só fé, Pai. Glórias a Ti por estarmos aqui num só propósito, que é Te obedecer, Pai, ouvir a Sua palavra, a Sua voz. Estamos aqui, Senhor, porque precisamos dos frutos do Espírito Santo. E hoje, em especial, o domínio próprio, Senhor. Um fruto que o Senhor sabe da importância dele para cada um de nós, ó Pai. Nos ajude, Senhor, com o domínio próprio, Pai, que caia por terra todo orgulho, que cega a gente de ver aquilo que a gente precisa melhorar, o orgulho que cega de ver aonde tem o erro, Senhor. Então seja conosco, meu Deus, seja conosco, nos ajude, Pai. E aproveitando, Senhor, eu já quero Te agradecer, Pai, por esse tempo de jejum dos frutos do Espírito Santo, na busca pelos frutos do Espírito Santo, onde foi possível estarmos vigilantes com relação aos frutos, Pai. Então, Pai, neste momento eu entrego o jejum, Senhor, dos frutos do Espírito Santo e que possamos continuar vigilantes e perseverantes, determinados e buscando, Pai, os frutos do Espírito. Não podemos esquecer, não podemos cair no esquecimento com relação a cada fruto que foi falado aqui, Senhor.
Então seja conosco, que o seu Espírito Santo venha nos encher e que a gente possa brotar todos os frutos do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, né, igreja? Então, quero falar aqui um pouquinho sobre o domínio próprio. Fiz algumas anotações, na verdade aqui tem um tremendo de um estudo, igreja. Não sei se eu vou conseguir falar no detalhe, tá? Mas eu quero abordar um pouquinho aqui sobre o domínio próprio. Começando ali em Gênesis 1, verso 26 e 27, que diz: Aí ele disse: Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e a mulher. Então, igreja, aqui já fala que o homem, né, o ser humano, ele domina sobre a criação de Deus, sobre os animais, né, selvagens, enfim. E a diferença entre o homem, né, o ser humano e os animais é que nós podemos escolher, devido à nossa capacidade de raciocínio, criatividade e condição de coordenar a criação de Deus. Deus nos deu esse poder de coordenar a criação dele. Tanto é que o homem é que deu o nome aos animais, tá? Foi o homem, tá? Então, um desvio que acontece do propósito de Deus é o ser humano, né, querer dominar sobre o outro, tá? Então, assim, o ser humano é a pessoa que quer dominar sobre o outro. Isso já é um desvio, tá? Quem que a gente lembra que fez isso? Lógico que tem a liderança, né? Existem as leis, mas o homem não tem que querer dominar o outro, tá? Nem Deus faz isso com a gente. Tanto é que Deus nos deu a liberdade de escolha, tá? O Senhor nos deu a liberdade de escolha. Então, o exemplo de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele dominou ali, né? Até fiz uma anotação aqui. Ele foi um exemplo de homem que dominava tudo, menos a si mesmo. Pensando não haver limites para o seu poder, até o dia em que ele teve que pastar como um animal para aprender a ser domável e assim conhecer a Deus. Igreja, se tem alguém que tem domínio sobre o coração do outro, esse alguém é Deus. Eu sempre falo, igreja, seja com algum paciente que é cristão e traz sobre isso, né? Eu falo até para os nossos membros, enfim, nós não temos o controle sobre o outro. E nem a gente nem tem que querer ter o controle sobre o outro. Só que Deus tem o controle sobre o outro. E o que nós podemos fazer é orar pelo outro. Essa é a maior prova de amor que eu posso demonstrar a alguém, é orar pela vida do outro. Entende? Então, temos aí o exemplo de Nabucodonosor, que quis dominar tudo, só que ele mesmo não tinha domínio sobre ele, porque ele deixava as emoções, ele deixava o desejo dele dominar ele. Mas teve um encontro com Deus, né, igreja? E glória a Deus por isso. Mas que a gente não precise,
passar pelo que o rei Nabucodonosor passou, né, para ter um encontro com Deus, chegar na dificuldade, nessa situação. Não tô falando que hoje iria acontecer isso, né? É Deus que sabe, que conhece o limite e o como ele vai chamar a atenção da pessoa para que possa se aproximar dele, né? Então, mas que a gente possa orar, né? Quantas pessoas a gente conhece que infelizmente, que a gente ama, né? E ainda não conhece ao nosso Senhor. Mas a gente tem que orar e falar: Senhor, alcança aquela pessoa, Pai. Age na vida dela para que ela possa te conhecer, né, igreja? Então aqui ainda alguns sinais de que falta o domínio próprio. Quero falar algumas características, tá? De que falta o domínio próprio, pra gente reconhecer. Porque às vezes a gente não reconhece e é importante ter essa consciência. Orgulho. Quando a pessoa não tem, né, o autodomínio, o primeiro sinal é o orgulho. Ele não reconhece os seus erros, tá? Com isso a pessoa prossegue fazendo as coisas erradas sem reconhecer e sem arrepender, viu, igreja? Em Salmos 19:13 diz: livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Então, o orgulho é um dos sinais. Outro sinal, a impaciência, igreja. Impaciência. Em Provérbios 16:32 diz: vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Quem não sabe esperar também não se domina e logo comete erros inconsequentes, igreja. O descontrole também é outro sinal. Provérbios 25:28 diz: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Forte, né? A pessoa sem domínio fica descontrolada e não tem mais condições de saber sobre as suas próprias ações. Outro sinal é a ignorância, tá? Então, igreja, um dos sinais sobre a falta do domínio próprio, tá? E o que nós precisamos dominar, igreja? O que nós precisamos dominar? As nossas vontades. Quero ler ali Gênesis 4, verso 7. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Amém, igreja? Então nós precisamos dominar as nossas vontades, dominar a língua, tá, igreja? Um grande desafio é controlar a própria língua. E isso só é possível se entregando totalmente a Deus, vigiando. Não adianta ficar na religiosidade, igreja, tá? Tá ali no culto, todos os cultos da semana a pessoa tá ali, mas a língua tá ali, ó, venenosa. Não adianta, igreja. Isso é falta de domínio próprio, né? Então nós precisamos dominar as vontades, a língua, pensamentos. Em Filipenses 4, verso 8 diz: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos,
tá? Levar cativo todo pensamento em obediência a Deus, a palavra dele. Se eu sei que tá vindo um pensamento que não condiz com a palavra, que vai desagradar a Deus, eu já preciso levar cativo esse pensamento, ou seja, levar fora esse pensamento, tá? Precisamos controlar as nossas ações. Coríntios 9:25 diz: todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de ouro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Os nossos atos devem ser colocados a serviço e a obediência do nosso Deus. Então, para buscar o domínio próprio, se torna necessário aprender a dominar as nossas vontades, língua, pensamentos e atitudes, ou seja, as nossas ações, igreja. Tremendo, né? E como que eu vou dominar a si mesmo? Como que você vai dominar a si mesmo, tá? Então, é reconhecendo o senhorio de Cristo. Vamos lá comigo em Filipenses 2, verso 10 e 11. Para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus, o Pai. Somente se Jesus for o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas, nós poderemos ser controlados por Deus, que é amor e nos fará ser abençoados em tudo. Então, igreja, eu preciso reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador, para eu conseguir ter esse domínio, tá? Outra coisa, obediência, tá? Outra coisa, respeito. Outra coisa, liberdade. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, tá? Que é em 1 Coríntios 6:12, ou seja, eu tenho a liberdade, tá? Mas será que eu posso tudo? Será que tudo me convém? Então, igreja, eu falei várias situações para a gente conseguir ter a consciência de ter o domínio próprio, porque é muito amplo falar, né? Domínio próprio, a gente vai falar do que eu preciso me dominar. Então, eu preciso me dominar daquilo que vai desagradar ao Senhor. E algo que fica tranquilo também. Como Jesus agiria nessa situação? É uma pergunta. Então, se eu vou tomar uma atitude, se eu vou fazer algo, eu não sei bem o que fazer, como será que Jesus agiria nessa situação? Porque nós precisamos parecer cada vez mais com Ele, né, igreja? Então, Salmos 19, verso 133. Dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. Amém, igreja, é forte. Jesus disse que quem quisesse segui-lo deveria tomar a sua cruz todos os dias e negar a si mesmo. Essa deve ser a cruz do cristão. Aprender a negar os desejos da carne todos os dias. Então a gente precisa ter consciência do que é desejo da carne e do espírito.
tá? Infelizmente, vivemos em um mundo onde as pessoas são controladas pela carnalidade e o cristão deve seguir o caminho oposto do mundo. Mas através do fruto do domínio próprio, o Espírito Santo frutifica na nossa vida um caráter moldado por Deus. Não podemos permitir que os desejos da carne nos domine, tá, igreja? Eu sei que é algo bem amplo, igreja, mas acredito que deu para vocês terem uma noção do domínio próprio, tá? De alguns detalhes para você ter consciência. Então, vigie com relação ao orgulho, à impaciência, o descontrole, a ignorância, tá? Lembre-se de dominar as suas vontades carnais, a língua, os pensamentos, vigie os pensamentos, ações, atitudes. E lembre-se que para dominar a si mesmo, nós precisamos reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida, precisamos obedecer, respeitar, ter a noção da liberdade, né? Que tem ali o limite. Nós temos a liberdade, mas até onde eu posso ir? Tá, igreja? Esse aí foi um resuminho para ficar cravado aí, para você lembrar do domínio próprio, como você deve agir, como você deve fazer. E, igreja, é muito importante revisite as quartas da bênção, os frutos do Espírito, tá? Assista. A palavra é viva, tá? A palavra é viva. E que os frutos do Espírito venham frutificar na minha e na sua vida. Eu sei que hoje o domínio próprio tem várias coisas que eu poderia ficar aqui, igreja, mais de uma hora, tá? Mais de uma hora explorando. Mas a quarta da bênção, ela é um trechinho, né? Não é um culto ali, pelo menos aqui no YouTube. Tem o culto a quarta da bênção no presencial, que é 1h30, às vezes 2 horas. Então é um mover do Espírito Santo que vai entre 1 hora, podendo chegar até 2 horas. É um mover ali a quarta da bênção no presencial, tá? Mas aqui é um vídeo, então eu espero que você seja edificado, tá? E que o Senhor, o Espírito Santo, possa te encher e você venha brotar os frutos do Espírito Santo. E em especial hoje, o domínio próprio. Amém, igreja? Glória a Deus, graças a Deus por estarmos aqui, pela sua vida, pela sua perseverança, tá bom? E não percam as próximas quartas e vamos aguardar o que o Senhor tem para mim e para sua vida. Amém? Deus te abençoe, tá bom? Fiquem com Deus e na paz do nosso Senhor. Amém?